Olá, um bom dia a todos e sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Canaã. Espero que esteja tudo bem com vocês que estão nos acompanhando nesse momento. Está tudo bem comigo aqui nessa cidade fria. Que, se os serviços meteorológicos estiverem corretos, no domingo, quando esse vídeo for publicado, estará um clima melhor. Estará ainda mais quente aí em São Paulo, então peço desculpa se os irmãos ficarem um pouco aflitos por me ver com blusa de frio num dia quente. Porém, realmente está uma tarde bem gelada, bem nublada aqui em Curitiba, o que quer dizer que é um dia normal, né? É um motivo de muita alegria estar mais uma vez conversando com os irmãos. Claro que não é do mesmo jeito que nós gostaríamos. Eu preferi estar vendo os irmãos, ouvindo as vozes dos irmãos, olhando olho no olho. Porém, mesmo assim, essa maneira tecnológica também é uma forma mais prática que eu tenho de entrar em contato com todos vocês. Então eu louvo a Deus pelas tecnologias e, na verdade, louvo a Deus por mais esse dia, porque é um dia que Ele fez. Então cabe a nós nos alegrarmos e celebrarmos nesse dia, não é verdade? Bem, a aula que eu tenho para trazer para os irmãos, eu já peço até desculpas de antemão. Por quê? Algum tempo atrás, cerca de uns 2 meses atrás, salvo o lapso de minha memória, eu fui convidado para fazer uma devocional no grupo de jovens da igreja, uma devocional cujo tema foi caminhada. Aliás, fica ali o perfil do Instagram dos irmãos, né, o perfil da Jubacan, para que os irmãos possam acompanhar não somente essa, mas outras devocionais também. Porém, eu vim conversar um pouco mais sobre esse tema. Eu acho que ficou bastante na minha cabeça porque eu tenho feito caminhadas diárias para tentar queimar algumas coisinhas que, algumas gordurinhas acumuladas nesse tempo de isolamento social. E eu sou uma pessoa que gosta muito de andar. Eu amo andar. Eu louvo a Deus porque eu estou num lugar que antes da situação virar de cabeça para baixo nesse 2020, eu conseguia fazer todas as coisas essenciais perto da minha casa e ir a pé. Eu gosto tanto de andar. Por exemplo, a igreja que eu tenho congregado aqui fica a cerca de 3 quilômetros da minha casa. Eu vou e volto dominicalmente, ou melhor, ia e voltava, né, antes dos cultos começarem a ser virtuais e não mais presenciais. Porém, dominicalmente, no mínimo, então, 12 quilômetros eu estava andando, fora as distâncias que eu andava ao longo da semana. Eu sou uma pessoa que gosta muito de andar. Eu não sei quanto aos irmãos, não sei nem se todos conseguem ou têm a disponibilidade para fazer essas caminhadas. Eu sei que paulista é um povo que adora usar carro, mas eu sou uma pessoa que ama bater perna. Se você me conhece bem, você sabe que eu gosto mesmo. Inclusive, quando eu passei os dias do carnaval aí em São Paulo, um pessoal no grupo de jovens convidou para fazer uma caminhada e tava lá eu acordando cedo no carnaval, em excelente companhia. Gostei muito daquele dia para aqueles que foram, gosto muito de todos vocês que estavam lá, para bater uma perna. E eu gosto muito disso, não sei quanto a vocês. E bem, a gente sempre ouve falar muito isso que a vida cristã é uma caminhada. E é mesmo. Na verdade, o termo caminho aparece muito nas escrituras. Jesus usa esse termo para si. Ele fala, né, que ele eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porém, a vida cristã também é comparada com o caminho. Quando Jesus vai falar da vida cristã, ele fala, Mateus 7,14, porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. E no começo mesmo, na igreja primitiva, o pessoal enxergava o cristianismo como uma seita do judaísmo e eles usavam muito o termo o caminho. Ah, são os seguidores do caminho. Até o termo cristianos, o termo cristinhos, que hoje em português já desenvolveu para cristãos, antes desse termo pegar, o pessoal se referia aos cristãos como aqueles do caminho. Isso você pode ler em Atos dos Apóstolos, em vários trechos, no capítulo 9, se eu não me engano, verso 2 ou 4, mas eu anotei aqui Atos 19, 23. Naquele mesmo tempo, houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho. E Atos é o principal relato que a gente tem dos primeiros dias, primeiros anos da comunidade cristã. Então, de fato, o termo caminho sempre foi usado para a vida cristã. Bem,
Pensando numa caminhada, eu não sei como tá para os irmãos, nem todos estão podendo sair de casa, na verdade nem é tão recomendável ainda, né? Nós estamos numa situação muito complicada, porém, eu, por exemplo, faço minhas caminhadas aqui na quadra de casa justamente para pegar um sol e tentar fazer um exercício físico, que é uma coisa importante para tratar da saúde, até mesmo para a questão de imunidade. Não sei como é o hábito de caminhada dos irmãos, porém, o que a gente pode aprender com as caminhadas diárias e a caminhada cristã diária? Bem, eu levantei aqui alguns pontos para nós estudarmos e para nós ouvirmos nessa manhã de domingo, ou tarde ou noite, não sei quando os irmãos estão assistindo esse vídeo ou reassistindo. Porém, uma coisa muito importante para qualquer caminhada é saber a rota que você vai seguir. Romanos 8,4 vai falar: porque, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa é uma caminhada que tem rota. Eu não sei se vocês já caminharam, podem até extrapolar e pensar em caminhar de carro, andar de carro, né? O mais correto. Peço perdão. A língua portuguesa foi assassinada nesse momento por minha pessoa, mil perdões. Mas um passeio de carro ou quando você está acompanhado de alguém numa caminhada ou num carro, em que você confia na outra pessoa no caminho e você percebe que a outra pessoa não está sabendo direito o caminho a seguir. Vocês já passaram por uma situação dessas? Se você não conhece o trecho por onde você está indo, não começa a bater aquele pequeno desespero, você pensa, por que eu fui confiar nessa pessoa? Você olha ao redor, você fala, se me largarem aqui, eu não faço ideia de como voltar para casa. Tudo bem que São Paulo ainda tem uma vantagem grande que é se você encontrar uma estação de metrô ou um ônibus que te leva para o metrô, você sabe como voltar ou como ir para qualquer lugar, não é verdade? Mas vocês já caminharam com alguém que não sabia a rota que estava seguindo ou não sabia o caminho a seguir ou até mesmo errou o caminho? Bem, é uma sensação meio complicada, né? E na caminhada cristã, nós temos uma rota a seguir. Como o texto que eu li que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Roma, nós devemos andar segundo o Espírito e não segundo a carne. Nós temos um GPS, nós temos uma rota no Google Maps direitinha para que nós caminhemos, para que nós andemos. E essa é uma rota de andar segundo o Espírito. E isso é um exercício diário, como uma caminhada também é e deve ser um exercício diário. E bem, se ele é um exercício, ela precisa de uma outra coisa. Ela precisa de preparação física. Você não pode caminhar ou correr de qualquer jeito. Você precisa respeitar os limites físicos do seu corpo, certo? Você não pode estar numa vida sedentária, por exemplo, e decidir de uma hora para outra, nossa, vou andar 18 quilômetros todo dia. Seu joelho vai reclamar, suas costas vão reclamar, sua respiração vai reclamar. Então você precisa ter uma preparação física. Como faz isso? Preparando o seu corpo tanto em exercício, começa com umas caminhadas menores, depois vai aumentando, depois começa a correr, aumenta o tempo da corrida. Cuidar do joelho, cuidar de toda essa parte ortopédica do seu corpo, não é verdade? E a alimentação. Uma boa alimentação ela é essencial para qualquer exercício físico e até mesmo para você pegar fôlego e ritmo para caminhadas. Porque quantas pessoas vocês não conhecem que não gosta de caminhar, porque passa alguns minutos já tá todo ofegante e cansado e exausto, e você fala, mas nós não andamos nem 800 metros, como é que tá? Porque a preparação física, o cuidado com o corpo não tá muito bom. Bem, na caminhada cristã nós também temos uma preparação. Nós precisamos nos exercitar e nós precisamos estar com a nossa saúde espiritual boa para essa caminhada, ou respeitando essa saúde espiritual. E como nós podemos fazer isso? Bem, eu perguntei de uma forma retórica e até mesmo como é uma aula gravada, vocês não podem me responder. Porém, eu acredito se eu perguntasse como nós podemos cuidar da nossa saúde espiritual para uma caminhada cristã. Eu imagino que as primeiras respostas dos irmãos seriam aquelas bem comuns. Tem gente que falaria: "Ah,
é uma vida de oração. E eu concordo, orar é muito importante para uma saúde espiritual. Tem gente que falaria ler a Bíblia, e eu confesso, posso até escandalizar um pouco os irmãos com essa primeira frase que eu vou falar, mas me aguardem. Eu não gosto desse termo ler a Bíblia. Eu prefiro o termo estudar a Bíblia. Porque ler, nós sabemos que muitas pessoas leem um monte de coisa diariamente, seja notícia, seja jornal, revista, livro, seja WhatsApp, seja internet, seja o que for, as pessoas leem e não interpretam direito o que estão lendo. Muitas vezes nós fazemos isso com as escrituras, isso é sinal de ou não valorizar muito bem os escritos bíblicos, ou é um sinal até de uma fraqueza nessa saúde espiritual. Por isso que eu prefiro o termo estudar a Bíblia, não apenas ler, mas estudar, debruçar, entender porque cada livro é diferente um do outro e mesmo dentro dos livros tem nuances diferentes, tem relatos, eu não vou entrar em detalhes aqui de uma bibliologia. Nós tivemos, inclusive, durante essa quarentena, uma aula se debruçando sobre um pouco desses livros bíblicos e das diferenças entre eles. Mas não gosto do termo ler, eu prefiro o termo estudar. E quem estuda se debruça e depois medita na palavra. E isso é importante para uma saúde espiritual. Bem, temos mais ainda uma vida em comunidade, a vida em comunidade cristã. Vocês voltaram com os cultos presenciais, nem todos estão podendo, porém a igreja tem participado e ela não tem deixado suas atividades, mesmo quando não estava com os cultos presenciais. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos por tudo isso, isso é importante para a saúde espiritual de cada um de vocês. Encarar as tentações ou fugir das tentações quando for o caso, né? Mas enfim, cuidar da saúde espiritual nos momentos de tentações. Porém, eu quero resumir o como se preparar a saúde espiritual para essa caminhada cristã em um trecho só: andar conforme ele andou. Na primeira carta de João, no capítulo 2, no sexto verso, ele vai nos dizer assim: aquele que diz que está nele, e aqui João está se referindo a Cristo, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Olha que simples. Como é que a gente deve andar? Andar como ele andou. E ele nos deu esse exemplo. E nós temos os relatos daqueles que conviveram com ele. Olha um bom exemplo aqui do evangelista Lucas, que não conviveu com Cristo, porém pegou o relato daqueles que eram testemunhas oculares do ministério de Jesus aqui na Terra. E Lucas, no seu segundo capítulo, no verso 52, ele vai relatar assim: e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Eu tenho uma pergunta retórica também para fazer para os irmãos. Nós temos andado dessa maneira como Jesus andou? Jesus crescia em graça para com Deus e para com os homens. Será que nós temos andado em graça para com Deus e para com os homens? Será que quando Deus olha nossas atitudes, será que quando Deus olha a nossa caminhada, isso enche os olhos dele de graça? Será que quando os homens olham a nossa vida e as nossas atitudes, isso também enche de graça a vida deles? Que esse é a vida de testemunho, de um testemunho cristão, que é importante e que faz parte dessa caminhada que todos nós devemos trilhar, que tem uma rota, que tem um alvo, que o alvo é Cristo Jesus. Então fica essa reflexão. Como nós temos sido, como nós temos crescido, nos desenvolvido, exercitado nessa caminhada. Uma coisa que eu refleti muito nesses tempos de pandemia, Covid-19 e tudo, virou piada até o pessoal comentando: ai, não aguento mais ficar em casa, eu não aguento mais a minha casa. E eu consigo entender aqueles que estavam falando que, poxa, nós fomos privados por um motivo bom, né? Nós precisamos cuidar da saúde de todo mundo, de toda a comunidade ao nosso redor, dos nossos familiares, mas nós fomos privados de atividades que nós sentimos falta. Porém, eu sempre fico pensando, como é que será essas pessoas que ficam pensando,
Eu não aguento mais ficar em casa. Gente, se a gente não aguenta mais ficar em casa, é porque nós estamos criando um ambiente, um refúgio. O refúgio do lar não está agradável para você ficar. Eu sei que a maioria diz como um desabafo ou como tédio, porém, se você realmente está cansado do que você está vivendo na tua casa, que lar que você está criando? Que não está enchendo de graça nem para Deus e nem para os homens. Os homens aí, no caso, as pessoas que convivem contigo. Que pessoa vocês têm sido? Muitas vezes a gente reclama daqueles que convivem no mesmo teto que nós, mas a gente não para se preocupar e para ser uma pessoa agradável para aqueles que estão ao nosso redor. Esse é o primeiro ponto. Nós que devemos fazer essa diferença e não esperar que aqueles ao nosso redor sejam. Enfim, dá para nós delongarmos e debruçarmos em muito tempo, porém eu sei que o tempo da aula é escasso e, caso contrário, os irmãos vão ficar passando o vídeo rapidinho para ele acabar rápido, então eu vou ser mais direto ao ponto e resumir que tudo isso, todo esse exercício dessa caminhada, essa preparação física, uma preparação espiritual para a caminhada cristã, ela depende muito dos nossos relacionamentos. E eu vou separar em 4 tipos esses relacionamentos. O nosso relacionamento com Deus, o quanto está a saúde nessa nossa caminhada espiritual, no nosso relacionamento com Deus. Será que a cada dia nós temos conhecido mais da pessoa de Deus? Que Deus ele é pessoal, por isso que ele se fez carne, por isso que ele entra em contato conosco, ele fala conosco, ele age através de nós, porque ele é pessoal, ele deseja relacionamento. Quanto tem sido o seu relacionamento com você mesmo? Isso é muito importante. Que espécie de pessoa você tem sido? Você tem andado conforme Jesus andou? Você tem sido uma pessoa abençoadora para os demais? E essa saúde, esse relacionamento consigo mesmo é tão importante que quando Jesus resumiu os mandamentos, o segundo desses mandamentos, ele falou que nós devemos amar os outros como a nós mesmos. Então, o amor próprio, o relacionamento com si próprio é uma parte crucial da caminhada cristã. Relacionamento com Deus, consigo mesmo, o relacionamento com os outros, que amemos o próximo como a nós mesmos. Se nós devemos andar como Jesus andou, nós devemos então crescer em graça para com os homens. Então, porque é ali que nós testemunhamos, é para os homens que nós testemunhamos o agir e a pessoa de Cristo Jesus. Muitas pessoas só terão conhecimento da pessoa de Cristo Jesus através das nossas próprias vidas. Isso é muito importante. E nós devemos cuidar dessa saúde espiritual para essa caminhada cristã. E finalmente aqui, qual é o seu relacionamento com o pecado? Que tipo de relação que você está tendo com o pecado? É uma relação de costume? Então isso é perigoso. É uma relação de conformação? Então isso é perigoso. É uma relação de fugir do pecado? Aí nós estamos conversando. Porque Jesus se fez homem foi justamente para salvar aqueles que, como nós, estavam perdidos. Aqueles que precisavam ser resgatados justamente do pecado. Então, a nossa relação com o pecado, ela é também importante para essa saúde espiritual, para essa caminhada cristã. Que nós possamos fugir do pecado. Não pequeis, como vai falar na primeira carta de João, que também foi lida. Não esse verso não nesse verso específico, porém, ele vai tratar muito sobre a nossa relação com o pecado. Fica ali a recomendação de leitura para os irmãos. É bem curtinho, 4 ou 5 capítulos, salvo o lapso da minha memória. Fugir do pecado, e se pecarmos, nós sabemos que ele é fiel e justo para nos perdoar, então há necessidade do nosso arrependimento. Se nós não estamos arrependidos, então aí a nossa saúde espiritual não está nada boa. E a nossa caminhada espiritual ela vai ser ofegante. Ela vai ser complicada. Então fico alerta aqui para todos nós. E bem, como eu falei naquela devocional, eu vou repetir aqui então para quem assistiu a devocional da juventude. Eu peço perdão mais uma vez, porém,
o terceiro ponto, além da rota e da preparação física, é que essa caminhada não é uma caminhada sozinho. Não é. Eu não sei quanto a vocês, se vocês já perceberam que um trajeto que vocês fazem a pé parece muito mais leve e parece que demora bem menos tempo para acabar quando você caminha junto com alguém. Porque você vai conversando, o tempo parece que passa mais rápido, a caminhada fica mais agradável, você sente até menos cansaço. A vida cristã é a mesma coisa. Ela não é feita para ser caminhada sozinha. Ela é feita para ser caminhado junto. Então, que nós possamos aprender com isso e caminharmos uns com os outros, nessa vida em comunidade, confessando os pecados uns para os outros. Procure alguém hoje mesmo para conversar sobre a tua caminhada cristã e para a gente exercitar isso tudo junto, mesmo a quilômetros de distância, como é meu caso dos irmãos, mesmo no distanciamento social ao qual nós estamos submetidos. Eu não ia falar até nacionalmente, mas globalmente falando, não é verdade? Que fiquem essas reflexões para essa manhã de domingo, tarde ou noite, não sei quando os irmãos vão estar assistindo. Um grande abraço a todos vocês. Eu oro ao Pai para que o Senhor os abençoe, para que o Senhor guarde a vida de cada um dos irmãos e, se assim Ele permitir, em algum momento, torcendo para que seja em breve, eu possa reencontrar os irmãos. Não sei nem se poderemos dar abraço ou não, mas que eu possa reencontrar os irmãos e enxergar o sorriso dos irmãos, receber o afeto dos irmãos em palavras e em vozes presenciais. Um grande abraço a todos, que Deus os abençoe, que Deus os guarde, que Deus os proteja e que Deus nos abençoe no culto que nós celebraremos ao Senhor logo a seguir. Um grande abraço.